mas hoje, ainda dentro dessa série, eu quero falar sobre consumo versus identidade. E em tudo que a gente está vivendo, eu não sei se você parou para analisar, mas se você entra no YouTube, vem direto uma propaganda de alguém querendo te vender alguma coisa, né? Ou é um curso, ou digamos assim, você está assistindo, você está assim, puxa, está muito legal isso que eu estou assistindo, de repente entra uma propaganda, vem alguém falando de um produto, ou alguém falando, você não pode perder isso, é sua última chance, e você pensa, nossa, será que é minha última chance mesmo? Nossa, eu tenho que comprar isso. Já sentiu isso? Já aconteceu com você? Né? É uma coisa que às vezes está te fascinando ali, você está, puxa, será que eu não compro isso? Olha que coisa legal. Ou você está passando num lugar, aquele outdoor maravilhoso assim, você olha aquela pessoa segurando assim um sanduíche na mão, e você pensa, nossa, estou com uma fome. Você nem estava com fome, mas aquela hora te dá fome, né? Ou você está assistindo na TV, de repente vem uma propaganda e alguém querendo, te mostrando um produto, dizendo assim, você precisa disso, isso vai mudar a tua vida, você precisa usar esse creme, que quando você usar esse creme, você será outra pessoa. Com os homens acho que não acontece isso, né? Mas com as mulheres, gente, não, acontece com o homem também. Você quer ver mulher quando você está no shopping, né? E ela olha assim uma loja que está escrito assim, 50%. Gente, na hora dá uma endemoniada assim, que puxa para o lado e ela tem que ir andando para o lado assim, até entrar na loja. É engraçado, lá em casa acontece bastante isso, talvez, né? Não sei se na sua acontece ou acontece com você, mas existe uma frase que a Juliana sempre usa, que é assim, eu só quero dar uma olhadinha. Você riu porque você fala a mesma coisa, né? Eu só vou dar uma olhadinha, vai, né? Ali, só uma olhadinha, só quero ver o que tem. É engraçado, talvez nem todo homem seja assim, mas muitos homens quando entram numa loja, se ele entrou na loja, gente, é porque ele já está determinado a comprar alguma coisa naquele lugar. Nem sempre é para ficar só olhando ali, aquela coisa, mas alguns entram para olhar, para ver e tudo mais da mesma forma. Mas o tempo todo, o mundo, as coisas, o comércio está tentando nos vender algo. E dizendo para você que você não pode perder e que aquela é a tua última oportunidade. Existe um filósofo que falou algo assim, não basta ser, é preciso parecer, né? Muitas pessoas estão às vezes parecendo, não estão sendo. E é mais fácil a gente tentar se parecer com os outros, querer caminhar, parecer com as coisas que estão à nossa volta, querendo nos consumir o tempo todo. Às vezes você nem precisa de uma coisa e você compra. Eu lembro algumas vezes que eu fui na casa da minha mãe, e eu chegava lá, e ela falava, eu comprei umas roupas aqui, mas eu nem usei. Sério, mãe, mas faz muito tempo? Faz tempo já, e estava com a etiqueta, gente, da loja, assim, coisa que estava guardada há meses lá. Comprou, mas não estava nem usando. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente compra e você nem sabe por que você comprou aquilo, você nem sabe por que você tem, às vezes nem há necessidade de ter aquilo, mas a gente vive num mundo onde o consumismo hoje, ele está o tempo todo falando para você que você precisa daquilo, que você precisa consumir, você precisa ter, se você não conseguir aquilo naquele momento, você vai perder a maior oportunidade da sua vida. O tempo todo a gente está ouvindo isso, o tempo todo nós estamos sendo chamados a consumir alguma coisa, e isso se dá porque nós temos a necessidade de ter e de possuir. Quando alguém conquista alguma coisa, você já fica pensando, puxa, será que eu não preciso também? Você quer ver se alguém chega para você e fala assim, olha, eu encontrei num lugar uma coisa assim, você já fica pensando, puxa, eu precisava nesse lugar também, eu precisava passar lá, mas você está precisando? Não, mas vai que se eu chegar lá e tem alguma coisa, você pode? Não, mas eu passo no cartão. Eu lembro de uma história, essa história me veio aqui agora aleatória, mas vai fazer sentido o que eu estou falando. Eu nem lembro quem foi, se foi lá em casa, onde foi, mas enfim.
de uma criança que falou assim, o pai falou assim, não, a gente não tem dinheiro, mas passa o cartão. Pai, compra isso daqui. Não, a gente não tem dinheiro, passa o cartão. Por quê? Porque hoje é difícil quem não tem um cartão de crédito, né? Talvez você ainda não tenha, mas a maioria das pessoas tem. Se você não tem, teus pais têm. E às vezes parece que, como você não está tirando dinheiro do bolso, você está passando o cartão, a coisa está sendo mais tipo, sei lá, não tenho que pagar isso agora, mas a conta vai vir para você. Se ela não vier nesse momento, ela vai vir lá na frente. Você vai ter que pagar. E o consumo, ele está o tempo todo brigando para te consumir, para ter você, para ter o seu bolso, para ter a sua vida. E gente, nós somos aquilo que nós consumimos. E aí vem algumas verdades, porque o que você come? O que você come no seu dia a dia? Às vezes é difícil para a gente abrir mão de alguns alimentos, até de fazer um jejum, porque você pensa assim, mas eu vou ter que abrir mão daquele pãozinho? Toda manhã eu tenho que comer aquele pãozinho. Gente, para mim quando tem jejum de café é uma morte, entendeu? Mas eu luto e esmurro a minha carne quando eu tenho que jejuar algo. Eu gosto de comer um pãozinho, eu gosto de comer um bolinho, eu gosto. Mas para cuidar da minha vida, muitas vezes eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto para cuidar do meu físico. Você quer ter uma saúde melhor, você tem que abrir mão de refrigerante, você tem que abrir mão de diversos alimentos, e eu não vou entrar nisso. Mas o que você está consumindo todos os dias na sua vida? Por exemplo, que tipo de filme você assiste? Que tipo de série o tempo todo você está assistindo? Porque talvez nesse tempo o consumo de material, de filme, de vídeos no YouTube, de séries na Netflix, na Amazon, você está o tempo todo procurando, consumindo e buscando outro, e qual que eu vou assistir agora? E às vezes o que mais está falando na sua vida, no seu coração é isso. Às vezes nós falamos, eu não tenho tempo, mas talvez agora você está tendo mais tempo do que você nunca teve. E o que nós temos feito com o tempo? O que nós temos feito com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? O que nós estamos fazendo? Deixa eu tomar uma água aqui. Assim você aproveita e pensa, hein? Que tipo de livro você está lendo? Eu não estou lendo livro agora. O quê? Se você não lê agora, cara, esquece. Que tipo de livro está falando na sua vida nesse tempo? Talvez você tenha um foco de coisas que você quer romper na sua vida, e você precisa, eu preciso ler material baseado nisso. Eu preciso agora colocar em dia a minha faculdade, os livros que eu preciso, os trabalhos que eu preciso fazer. É o tempo de fazer essas coisas. Os livros para crescer espiritualmente, a Bíblia. O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Na rede social, quem você é? Eu brinco, gente, mas eu brinco com coisas que são verdades, porque às vezes você conversa com uma pessoa e, puxa, a pessoa ela é incrível, ela é tão doce, mas quando ela digita na internet, meu amigo, na rede social, quando você vê, você pensa assim, nossa, mas essa pessoa escreveu isso? Não parece a mesma pessoa que eu converso, não parece a mesma pessoa que eu vejo. Por quê? Porque às vezes a gente derrama ali aquilo que está borbulhando no nosso coração. Aproveite e analise uma coisa: quanto tempo você fica nesses lugares? Na rede social? Quanto tempo você gasta da sua vida na rede social? Twitter, Instagram, Facebook, talvez você nem use mais, mas o quanto você gasta? Já pensou o dia que a gente chegar diante de Deus e a gente falar, Deus, estou aqui, combati o bom combate, cheguei aqui, e ele falar assim, por que você não me buscou mais? Poxa, não tinha tempo, Deus, olha só. Presta aqui, já pensou Deus falando assim, presta aqui teu celular, deixa eu ver quanto tempo você ficou na rede social. Ele não vai precisar fazer isso.
Mas pegue o teu celular e dê uma analisada o que você tem feito com o teu tempo. Provavelmente ele tem um registro de quanto você gasta em rede social, do quanto tempo você gasta em algumas coisas. Às vezes eu sou atualizado de assunto, gente. Você viu o que aconteceu? Não, nem vi, eu nem olhei hoje, não tive tempo ainda. Eu entro, eu dou uma olhada, eu dou uma espiada ali, mas não é o meu lugar de ficar. Não é o teu lugar de ficar. Há tanto que você pode, digamos assim, produzir. Há tanta coisa que você pode produzir na tua vida. Eu lembro uma vez que a gente ficou num voto, e era sem rede social, sem televisão, série, filme, cinema. Cara, parece que sobrava tanto tempo, que você pensava assim, não tem o que fazer agora, vamos dormir, vamos comer, vamos jogar um jogo. Por quê? Porque esses lugares consomem o nosso tempo, consomem na verdade a nossa força. O que você precisa mudar na sua vida? Às vezes, nós estamos tão mergulhados nesse lugar, e esse lugar está formando a nossa identidade. Às vezes o que está formando a nossa identidade é a rede social, é o youtuber que você assiste, que você não perde, é o cara que fala na internet lá, e você tem que assistir aquele programa, são as pessoas que às vezes estão falando mais ao nosso coração do que a palavra de Deus. É quem está ministrando a nossa vida a todo momento. Às vezes são séries que você fica ali horas e horas e horas, e cara, eu te entendo, porque se eu entro e começo a assistir às vezes uma série, eu fico pensando, quando que eu vou assistir o próximo? Nossa, eu vou continuar, eu quero isso, só que eu estou tendo que mudar hábitos na minha vida. O que você precisa mudar para você passar de consumidor a alguém que produz mais? Alguém que produz mais na sua vida, alguém que produz mais material, alguém que talvez está cheio de sonhos, mas não está conseguindo produzir nada. O que será que Deus está querendo fazer na tua vida? O que será que Deus está querendo fazer em nós? Eu falei para uma pessoa essa semana, falei, sabe o que acontece? Às vezes a gente está passando por algumas provas, algumas lutas, e isso acontece com todos nós. E quando a gente está passando por uma prova, por uma situação, tem algo trabalhando em nós, a gente tem que pensar uma coisa. Quando eu estou passando por essa prova, eu tenho que pensar, Deus, trabalha em mim mesmo, eu quero me mover nisso, porque eu não quero reprovar de novo nessa mesma matéria. Porque senão, lá na frente, de novo, eu vou ter que passar pela mesma prova, pela mesma situação, pela mesma dificuldade. Eu quero vencer isso agora. Eu quero vencer isso, eu vou passar pelo processo, me ajuda, Senhor, trabalha na minha vida, porque eu quero vencer esse gigante hoje. Eu vou vencer isso, eu vou romper e eu vou avançar em tudo que eu estou vivendo hoje. Eu não vou deixar para amanhã. Talvez em tudo que nós temos falado a cada sábado aqui, Deus vem trabalhando na sua vida. O que você precisa romper? Qual é a área que você precisa deixar ser trabalhada por Deus? Mateus 11:12 diz que o reino dos céus ele é tomado à força. O reino de Deus, querido, ele é tomado por posicionamento na nossa vida. Tem coisa que você quer vencer, tem área que você quer conquistar, posicione o teu coração nesse lugar. Não dá para viver do mesmo jeito, não dá para ser a mesma pessoa. Tem tanta coisa tentando moldar a nossa vida, há tantos filmes, séries, rede social, e cara, eu posso falar de uma infinidade de coisas, e a gente ficar falando aqui sobre tudo que está hoje tentando moldar a nossa vida, o nosso caráter, quem nós somos, e nos tornar dependente de um sistema. Mas você pode se tornar dependente de Deus, nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua vida, em quem você é em Deus. Eu quero compartilhar com você o texto de 1 Samuel 17. Nós vemos aqui a palavra de Deus falando que o exército filisteu, ele veio para uma batalha com os israelitas. E quando a Bíblia está falando sobre isso, ela fala que estava posicionado no monte o exército filisteu, ao contrário deles, havia um vale no meio, e do outro lado havia o exército israelita.
E a Bíblia fala que Golias, ele descia todos os dias, e ele desafiava a que um guerreiro se levantasse do exército israelita para enfrentá-lo. E quem perdesse a batalha, serviria o outro exército. Agora pensa você, 40 dias, a Bíblia fala que Golias ia até esse vale e desafiava. Querido, você já viu alguém grande? Bem grandão? Golias era maior que esse cara. Golias tinha 2,90 metros. Golias era um gigante. Pensa a armadura desse cara. Pensa quanto pesava a espada que esse cara carregava. Devia dar medo só de olhar para ele. Quando eu era mais jovem um pouco, eu me meti em muita confusão na minha vida. Eu lembro que muitas vezes assim, entrava numa briga, numa confusão num lugar, e eu fui muito briguento já, e quando você chegava no meio de uma situação, às vezes quem vinha para te enfrentar numa luta, era um cara maior. Por quê? Eu andava em turma, né? Você pode chamar de gangue, sei lá o que, como é que fala hoje, mas nós chamávamos as turmas. Então chegava ali, vamos resolver esse negócio, então vai um de cada turma. Aí ia um, de repente saía o outro de lá, falava, ih cara, deu ruim, né? Deu ruim porque esse cara aí é bom de briga. E daí às vezes vocês ficavam se encarando. E aí? O que foi? Não, você. Daí um começava a xingar a mãe do outro, a irmã, não sei o quê. Mas ninguém se tocava. Até, talvez você já viu isso na escola. Chegava alguém e colocava a mão no meio. E falava assim, quem for homem gosta aqui. Acontece isso ainda não? Não? Agora na quarentena não acontece, né? Briga pela internet só. Mas isso acontecia. Ficava aquela galera em volta, vai. Às vezes empurravam um para cima do outro. Até que a confusão estava armada. Eu fico imaginando Golias desafiando o exército. E todo o exército israelita falando assim, vai lá você. O cara falando, você está louco. Se eu for lá esse cara vai matar. Eu não vou enfrentar esse cara. Ninguém. E cara, todos os dias, esse desafio de Golias foi amedrontando todos aqueles soldados a um ponto de pavor, e eles falaram, não há quem possa enfrentar. E pensa gente, nenhum soldado, nem o próprio rei ou os seus valentes ali, se propuseram a enfrentar ele. Aí aparece um garoto, aparece Davi naquele lugar. Olha só, Davi chega ali, foi levar um queijo, marmita, foi levar para os seus irmãos. De repente ele chega e fala assim, ei, o que está acontecendo nesse lugar? E ele pega, cara, nessa hora, ele descobre que tem alguém querendo enfrentar o exército e ninguém está fazendo nada. Ninguém está se posicionando naquele lugar. Ele fica muito indignado e ele começa a perguntar. Só que olha só o que acontece nesse momento. Acho que eu dei uma invertida nos versículos que eu passei aí, mas é 1 Samuel 17, 28. Eu acho que eu não copiei esse versículo aqui, mas está aqui. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele, o irmão de Davi, e ele perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O irmão de Davi, cara, ficou irado, porque Davi estava ali, sabe aquela pessoa que chega assim e fala assim, o que está acontecendo? Me conta aí, cara, fala aí. Não, olha lá o gigante, o cara vem aqui, ele desafia todo mundo, não tem ninguém, cara. Mas como assim? Ninguém? E quando o irmão de Davi viu ele fazendo isso, ficou irado com ele, detonou com ele, ele já não gostava, eles tinham visto que Davi tinha sido ungido lá pelo profeta Samuel, isso já havia acontecido, e ele vem dar uma dura. Sabe que na nossa vida, para poder avançar, você vai ter que vencer as críticas. Grava isso. Para poder avançar na tua vida e não parar no meio do caminho, você vai ter que vencer as críticas.
Porque as pessoas vão falar para você, e às vezes são pessoas próximas, elas vão dizer assim: ei, isso aí não vai dar em nada. Às vezes você está se posicionando em casa e pensa assim: eu quero mais de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. E alguém chega para você e fala assim: o que você está fazendo? Estou jejuando. Você? Você estava ontem ali fazendo besteira, você jejuando. E você pensa assim: é verdade. Não, eu não estou valendo nada, eu vou parar por aqui. Ou você pensa assim: por quê? Eu não consigo, não vai dar certo. Às vezes você pensa: agora eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu vou abrir uma empresa, vai dar certo, eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor na minha empresa, eu vou me dedicar, eu estou fazendo cursos, eu estou me projetando no mercado. E de repente alguém vem e fala assim: olha, você não leva jeito para isso, você não vai progredir nesse lugar. Ei, abrir uma empresa, eu já tive várias empresas, cara, isso não vai dar certo. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim sobre casamento. O cara chegou para mim e falou assim: eu já casei várias vezes, eu já casei 3 vezes, não case que não vai dar certo. Isso aí é a maior furada que tem. Eu poderia ter acreditado naquilo e falado assim: é verdade, eu tenho um exemplo, meu pai também casou várias vezes, não deu certo, eu vou desistir. O tempo todo você vai ter que vencer as pessoas falando que o que você está investindo, aquilo que você está fazendo, não vai dar certo. E às vezes são vozes que ficam falando dentro de você: desista, pare, não vá em frente. Davi poderia ter pegado a frase do seu irmão e falado assim: é mesmo, não tem nada a ver comigo, eu não sou guerreiro, por que eu quero isso? Mas naquele momento talvez foi algo que desafiou Davi dentro dele. Ele falou: quem é esse gigante para vir e desafiar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos? Eu enfrento esse cara. Sabe o que me deixa mais intrigado nessa história? É porque alguém foi e falou para o rei, falou para Saul: ei, tem um rapaz, ele está aqui. E eles devem ter falado: ele é um camponês, ele cuida das ovelhas do seu pai, ele é um pastorzinho, mas ele está aqui. E ele falou que ele tem coragem de enfrentar o gigante. E sabe o que eles falam? Tragam ele aqui. O rei manda chamar Davi. E em 1 Samuel 17, do 38 ao 40, olha o que Saul faz. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Deixa eu te falar uma coisa: existe algo que não é para você, existe algo que é a armadura de outra pessoa e não serve para você. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente pensa: cara, se eu tivesse a inteligência daquela pessoa, puxa vida, se eu tivesse o conhecimento, se eu fosse filho daquela pessoa, se eu tivesse nascido num lar assim, se eu tivesse tido um pai que pensasse desse jeito, se eu fosse dessa forma, se eu tivesse a oportunidade que essas pessoas têm. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te criou do jeito que você é, Deus te fez do jeito que você é, porque Deus tem uma identidade clara para você, e Ele quer fluir através de quem você é. Não adianta pegar a armadura de outro. Davi foi, ele pega a armadura, ele coloca, ele até pensa: não vai dar, cara, ele não consegue sair do lugar. Muitos de nós não estamos saindo do lugar, porque nós estamos pegando a armadura de outra pessoa e tentando andar na nossa vida, e não está dando certo. Não tem como caminhar na unção de outro. Existe uma unção que é para você, existe um propósito que é teu, não é de ninguém mais, é teu, é seu. Chegou a tua hora, não é de mais ninguém. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente está querendo um posto, nós estamos querendo um lugar, a gente está querendo um lugar que não é para nós.
Se Davi, querido, tivesse pegado e ido tipo Robocop lá enfrentar o Golias, ele não ia conseguir, cara, ele ia morrer na primeira. Sabe por quê? Ele não estava naquilo que Deus chamou ele. Ele até estava indo enfrentar o gigante, mas da forma errada. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo enfrentar a vida, querendo enfrentar os seus gigantes, mas da maneira errada, com a roupa errada, da forma que Deus não chamou ele para ser, está no desenho errado. Davi fala, ó, não vai dar certo. Faz o seguinte, fica tranquilo, rei, eu vou com aquilo que eu tenho, para ficar mais fácil para você. Ele foi com o estilingue dele, né? Para mim falavam até cetra, pegou 5 pedras bem caprichadas, e falou, é com isso que eu vou enfrentar o gigante. Quando ele disse isso, ele estava falando assim, ó, eu vou viver a minha identidade, eu não preciso da armadura do rei, eu não preciso do escudo do rei, eu não preciso da espada do rei, eu vou enfrentar esse gigante na minha identidade, naquilo que eu sou, e naquilo que Deus me chamou. Tem coisas que Deus já colocou na tua mão, as ferramentas já estão em você, tem coisa que Deus já está trabalhando na sua vida, na sua história. Meu irmão, tem coisa que não cabe para mim. A Juliana já tentou me colocar algumas vezes para pregar sentado, não consigo, parece que eu estou tentando ser outro. Estamos numa série, prega uma palavra sentada nessa que vai ficar legal. Cara, eu estou aqui, eu estou assim, por favor, me deixa levantar, me deixa sair da cadeira, eu não consigo. Eu tenho um tique, tenho que estar aqui, eu tenho que balançar, eu tenho que mexer a mão, eu tenho que estar mexendo, eu dou um pulinho, pá, e vai. Não tem como eu entrar na identidade de outra pessoa, não tem, não cabe para mim. Qual é a identidade que Deus tem para você? Qual é a unção e aquilo que Deus já colocou na tua vida? Às vezes nós estamos procurando ser aceitos, nós saímos da nossa identidade e queremos entrar na identidade de outro. Nós precisamos encontrar a nossa identidade, o que Deus colocou na minha vida, o que tem em mim, como eu posso vencer o inimigo. Talvez todos naquele lugar ficaram pensando, como? Peraí, Davi vai enfrentar Golias, já era uma loucura, porque ele não era um guerreiro, já seria uma loucura, mas ele vai sem armadura, ele vai sem espada e sem escudo. Talvez o que todos estivessem falando naquele lugar era, ferrou, nós vamos ser escravos dos filisteus. Olha esse garoto indo enfrentar um gigante sem armadura, sem espada, com estilingue na mão, é loucura. Mas Davi foi, querido, ele não foi paralisado pelas vozes, ele não foi paralisado porque ele não tinha o que os outros tinham, ele foi na sua identidade, e ele pôde fluir nisso. O seu futuro começa quando as suas expectativas estão naquilo que a Bíblia está falando sobre você. A Bíblia já diz a teu respeito, a Bíblia já está falando sobre você, já existe uma expectativa na tua vida. Mas sabe o que acontece? Às vezes Deus colocou algo maravilhoso em nós, mas nós estamos olhando aquilo que tem na vida de outra pessoa, e nós estamos desejando isso, nós estamos querendo aquilo. Mas como é que eu faço para ter? Mas peraí, Deus colocou já uma unção poderosa em você, você tem todas as ferramentas, mas eu quero aquilo, eu não quero isso, eu quero aquilo que está na vida do outro, eu quero aquilo que aquele outro tem, eu quero fazer da forma que aquele está fazendo. Não, Deus já tem algo que Ele colocou em você. Às vezes nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Colossenses 3:2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Mantenha os teus pensamentos em Deus, tire os teus pensamentos daquilo que é terreno, daquilo que é consumismo, daquilo que está te matando, que está te destruindo, que está te tirando do seu propósito. A nossa verdadeira identidade está em Cristo, a tua verdadeira identidade, ela está em Deus. Pergunta para Ele, olha para a tua vida. É interessante, eu lembro que ano passado a Isa começou a faculdade, mas foi então em 2018,
a Ju estava procurando para ela teste vocacional, coisas, e conversava e via, para tentar buscar exatamente qual era o curso que se encaixava com ela. E ela fez alguns testes, ela procurou, ela estava vendo, tinha coisas que a gente já enxergava nela, mas ela precisava se encontrar e dizer assim, é esse o curso que tem a minha cara. E assim todos vocês aqui, às vezes sofrem com isso, porque vocês pensam, não, aqui depende do meu futuro, eu preciso acertar, eu não posso errar, eu preciso saber um curso que eu vou fazer, e que isso tem a ver com a minha identidade, naquilo que eu sou bom, porque não adianta eu fazer. Eu já vi muita gente, e claro, cada um pensa de uma forma, mas já vi muita gente simplesmente fazer uma faculdade pensando, não, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro, mas daí ela não é boa nisso, não é o lugar de conforto, não é aquilo que a pessoa é boa, não é aquilo que ela sabe fazer, que ela flui, e muitas vezes isso traz o quê? Frustração, porque ela vê outros arrebentando nisso, e a pessoa está sofrendo. Existe uma identidade que é tua, ela é para você, é aquilo que você é bom, é aquilo que você flui, é aquilo que você pode romper em várias áreas da sua vida. Você não foi chamado para ficar só assistindo o que Deus está fazendo na vida dos outros, você foi chamado para tomar atitude, para agarrar com as duas mãos aquilo que Deus tem para você. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes você vai incomodar os outros, as pessoas vão falar, poxa, mas por quê? Olha essa pessoa. Mas você está avançando, rompendo e cumprindo o teu propósito e o teu chamado. Vou avançar aqui que eu quero te dar alguns princípios para você poder vencer. E para que você esteja determinado em vencer, querido, e encontrar a sua identidade, primeiro, você em vez de correr do inimigo, você precisa avançar contra ele. Avance contra aquilo que está te impedindo, contra aquilo que está dificultando na sua vida. Qual está sendo o problema? O que você precisa atacar? O que precisa ser resolvido hoje? Não, eu preciso resolver isso, eu não posso ficar procrastinando mais na minha vida, eu preciso resolver. Davi não andou longe, ele corre na direção da batalha. A Bíblia fala no versículo 48, que ele corre na direção da batalha, e ele avança, ele vai lá para enfrentar o inimigo. Ele sabia quem era Golias, ele sabia do desafio que ele tinha, mas ele estava indo no poder do nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos. Segundo, em vez de intimidar-se com o inimigo, em vez de ficar com medo, vençam. Não parece fácil? Simplesmente vençam. Porque quando você olha os desafios e fala assim, eu não vou baixar a minha guarda, eu vou enfrentar os meus medos, eu vou enfrentar os meus desafios, e eu vou sair desse lugar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Davi sabia que ele não conseguiria vencer aquela luta na sua própria força, mas ele disse, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia da sua limitação, ele sabia que ele não era um guerreiro, e ele foi na força de Jesus. Em vez de temer a derrota, não se contente com nada menos que a vitória. Não se contente com nada menos do que a vitória na sua vida. Não se contente com nada menos do que a vitória naquilo que você precisa, na luta sua contra a carne, na luta sua pelos seus sonhos, na sua luta pelos seus projetos. Não desanime, não desista. Sabe que muitos, querido, às vezes por dificuldade financeira, às vezes por situações difíceis, desistem de fazer um bom curso, de fazer uma faculdade, desistem de crescer dentro da sua empresa, desistem do sonho de abrir a sua própria empresa. Por quê? Encontraram desafios à sua frente e desistiram. Às vezes foram vozes, situações que se levantaram. Tem gente que desiste do próprio casamento. Por quê? Porque no primeiro desafio fala: eu estou fora, eu não consigo lidar com essa pessoa,
não vai dar certo. A gente brinca que às vezes acaba a lua de mel quando tem a primeira briga do casal, né? Primeiro desentendimento. Mas por quê? Porque daí entende muitas vezes, espera aí, ei, estou casado, e eu casei para sempre, é essa pessoa aqui, e nós vamos enfrentar junto as nossas lutas, as nossas guerras, nós não vamos desistir, nós vamos vencer e vamos passar por isso, e nós vamos encontrar o melhor para a nossa vida e para a nossa história. Eu estou encerrando já. Se o louvor quiser ir subindo, eu quero ler com você 1 Timóteo, primeira carta aqui a Timóteo 4, versículo 14, que diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie, não abandone o dom que há em você. O que nós temos feito com aquilo que Deus já colocou na nossa vida? Será que nós estamos sendo guiados por tudo aquilo que o mundo às vezes está colocando? Consuma isso, viva isso, busque isso. Será que é isso que está às vezes assim, enredando a nossa vida? Ou será que nós estamos entendendo, espera aí, existe algo que Deus colocou na minha vida? Você quer viver o propósito de Deus? Você quer viver a plenitude do que Deus tem para você? Não deixe que as coisas à sua volta te impeçam de chegar nesse lugar. Não deixe. Você vai ter que vencer vozes, você vai ter que vencer a crítica, você vai ter que vencer o desânimo, mas uma coisa, existe uma unção, existe algo que Deus colocou na minha vida, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Está na hora de largar a armadura do outro e lutar com a sua. Está na hora de tirar as coisas que as pessoas colocaram talvez em você, talvez até expectativas erradas, e viver as suas expectativas. Talvez você vai cometer erros, talvez aconteça, mas é dessa forma talvez que você vai aprender, é dessa forma que você vai lutar a tua guerra, a tua batalha, que você vai vencer. Creia, creia, Deus está te chamando. Fique em pé no seu lugar aí. Você que está em casa, se você pode, feche os teus olhos.